Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver a Virgínia na CPI das bets. A Virgínia é uma figura, ela é muito engraçada e teve um momento ali na CPI que estavam questionando ela e tudo mais. E aí ela se confundiu, ela estava com um copo ali, com água, não sei, alguma bebida ali, e o copo tem um canudo. E aí, em vez de ela colocar o canudo do copo na boca para consumir o líquido que estava ali, ela colocou o microfone da CPI na boca. Então foi um momento ali meio que cômico, me parece que somente ela percebeu que se confundiu ali. Eu acho que nem o advogado que estava do lado dela percebeu que ela tinha se confundido. Você vai ver esse momento e muitos outros neste vídeo. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! Porque nesse momento a gente tem a influenciadora Virgínia Fonseca chegando, tá? Ali para prestar depoimento à CPI das bets do Senado, Sim, amor, que apura supostas irregularidades vou esclarecer tudo lá em casas de apostas. Vamos ouvir o que ela está falando. Vários jornalistas fazendo perguntas a ela e ela sorridente ali ao lado do marido. Machucaram aí, por favor, tá? Amiga, me abraça. Agora, 10 horas e 43 minutos, Virgínia Fonseca chegando para prestar esclarecimentos à CPI que apura o envolvimento de influenciadores, artistas, cantores, jogadores de futebol nas bets, né? O Senado quer, neste momento, entender como é que funciona todo esse esquema, os contratos, e a gente está vendo aí esse batalhão de repórteres, jornalistas esperando ali para ver o que ela tem a dizer. Fato é que a gente está falando de uma CPI, fato é que a gente está falando de uma investigação. E o casal ali chegando sorridente, né? Chegando sorridente, inclusive a própria Virgínia, como a gente já destacou aqui no comecinho do live, disse que já estariam em Brasília desde ontem, estão em Brasília desde ontem. Pois é, mostramos para vocês a chegada, daqui a pouco a gente volta com mais detalhes, portanto, Virgínia Fonseca chegando para participar desse depoimento, né? Previsto, programado para daqui a pouquinho, 11 horas da manhã, na CPI, que apura o caso das bets. A senhora já jogou de fato nas plataformas que a senhora divulga? Sim. Os vídeos em que a senhora aparece jogando foram gravados com essa conta real? Não. Em qual tipo de conta foram gravados? Conta que eles mandam o login e a senha e aí a conta para publicidade, né? Tá, então é a demo. O que é isso, a demo? É uma conta demonstração específica para os influenciadores. Uma conta é a conta dos jogadores, outra conta é a conta dos influenciadores. Mas é uma conta que ela é feita para eu jogar, não necessariamente é uma conta fake. É uma conta que Mas é a mesma conta que os seus jogadores jogam? Provavelmente sim. Não, a mesma conta não, porque é a minha. Ok. É o mesmo aplicativo disponibilizado para a senhora? Sim. É o que a senhora divulga? Sim. Nos a título de exemplo, um vídeo que nós baixamos, por favor. Ó. Ah, não, aí não, pô. Eu chupei o trem, acho. O setor supermercadista trouxe um estudo muito sério, dizendo que eles perceberam a diminuição da compra de comida. Comida. Quem está devendo, deixa de comprar, e quem está desesperado para repor, deixa de comprar comida. Então, é algo que nós não conseguimos, nós perdemos para as bets. Mais uma vez, e outra, quantas a senhora ganhou, a senhora ficou milionária, né? A senhora disse, Mas não foi com bet, não. A senhora pode nos falar com o que foi? Eu já tinha 30 milhões de seguidores quando eu divulguei e eu tenho minha empresa. Eu tenho a WePink e a WPink, que é a WePink, que ano passado faturou
750 milhões, se eu não me engano. Então, eu não fiquei milionária com bet, não. Então, vale a pena a senhora continuar? Isso vai ser uma coisa que eu vou chegar em casa e pensar. Pode ter certeza. Não, isso já me ajuda. E se a senhora pudesse ser uma influenciadora contrária, nossa, ia ajudar muito. Porque a senhora não precisa do dinheiro dessas bets, ok? E tem muitas famílias, muitas pessoas que têm predisposição. Não é o teu caso, a senhora não está viciada. A questão é que eu costumo dizer, eu não consigo jogar nem baralho. Lugar de fala, pessoa maravilhosa, ninguém aqui tá julgando ele, ninguém tá falando nada. Agora, o que eu quero falar aqui é, inclusive, que o advogado que falou sobre ludopata. Ludopata é um problema de saúde pública. Se ele não tiver um vício no jogo, ele vai para um vício de compras. Essas compras rápidas, por exemplo, de aplicativo, que você entra lá e compra rapidinho na madrugada. Sabe quando na madrugada que os sites bombam? Também tem essas pessoas que têm esses vícios. Então, eu acho que, assim, a gente tem que achar uma solução onde que vai todo mundo fazer a mesma coisa. Só um detalhe, senador, tá. Última pergunta. Não, é só porque eu queria que o senhor fizesse suas perguntas para ela ouvir, até porque a gente aproveitar o tempo dela aqui. Não, perfeito. Que nós estamos eu só queria colocar falando mais do que a própria convocada. Se fosse permitido, você faria propaganda de cigarro? Se fosse permitido, tá? Não é. Tá. Se eu fumasse... Sim. Não sei. Se. Tá. É muito se. Tá bom. Não sei. Você, então, vou pro que é permitido, ainda que com alguma restrição. Você faria propaganda de bebida alcoólica? Ou você faz, eu não sei. Nunca fiz, mas, enfim, o meu sogro tem. Ele é em casa, minha mãe consome, meu pai consumia e tal. Então, sem problemas. Tá bom. Se drogas fossem liberadas, você faria propaganda de drogas? Maconha, cocaína, crack e outras coisas? Não, porque são drogas, mas... Mas se fosse liberado, agora mesmo, o Barroso... Não, mas eu não sou a favor de drogas. Eu não uso drogas, então eu não sou a favor, então eu não faria. Obrigado. Você acha que a publicidade das bets, das apostas, deveria ser melhor disciplinada e ter maiores restrições à publicidade? Então, eu não entendo essa parte, igual o meu trabalho é fazer publicidade, e o que os senhores falarem pra gente fazer é o que eu vou fazer. Então, se o senhor falar que eu tenho que falar mais coisas, alertar ainda mais, e como fazer isso, pode ter certeza que eu vou estar fazendo. Você, como influenciadora, além da publicidade de apostas, você tem algum trabalho de educação financeira para esse público que te assiste? Ou seja, você... Antes de firmar contratos e iniciar a promoção das casas de aposta, a senhora ou a sua equipe realizaram alguma diligência para verificar a legalidade e a regularidade dessas empresas junto aos órgãos competentes no Brasil? A senhora tinha conhecimento de todas as plataformas que promoveu, se possuía as devidas licenças para operar aqui no Brasil, não? Então, senador, só foram duas, né, que eu fiz. Uma que eu fiz, que é a Esporte da Sorte, e agora que eu estou com outra. Então, só foram duas, e sim, a gente avaliou tudo, foi atrás de tudo, a minha equipe, né, ficou em função disso, a gente olhou tudo e tudo certo. Inclusive, hoje, a Esporte da Sorte, ela patrocina 8 times de futebol, se eu não me engano. Ela foi um dos maiores patrocinadores da Globo, né, do Big Brother. Então, a gente avaliou, sim. Então, as duas empresas que Vossa Senhoria promove são legalizadas? Legalizadas, regulamentadas. Antes disso, não houve nenhuma... Nenhuma outra. Nenhuma outra? Nenhuma outra. Ok. Cara, eu particularmente não conhecia a Virgínia, assim, de ver entrevistas ou de ver o comportamento dela, de ver a fala dela e tudo mais. Conhecia das redes sociais, de ver as pessoas falando, comentando sobre ela, né? Que ela é muito famosa aí nas redes sociais, é uma das maiores influências aí das redes sociais, se não a maior, né, do Brasil. E aí muitas pessoas comentam sobre a Virgínia, que é casada lá com o Zé Felipe, enfim, que é o filho do Leonardo e tudo mais. Só que a Virgínia, ela é muito cômica, cara. Ela tem um jeito cômico, né? E me parece que é muito espontâneo dela, né? É por isso que fica cômico, né? Então ela tem todo um jeito dela ali de falar, toda meio
desconcertada ali, toda doidinha de falar, né? O jeito goiano lá, não sei se ela é de Goiânia, eu acho que é de Goiânia. Então ela tem aquele modo de falar e acaba ficando cômico, né? A forma que ela fala, que ela é muito direta e muito espontânea ali, né? Fingindo ali, não sei se é fingindo, né? Eu acho que não. Mas algumas palavras que os parlamentares estavam falando ali, ela não estava entendendo, ela não entendia, né? Os caras devem ter falado, pô, mas que mulher burra, né? Aí teve algumas perguntas que foram feitas lá para ela, e ela meio que não entendeu assim o que o cara estava perguntando, né? E não foi algo tão difícil assim de se entender, foi até simples, né? Mas acaba que essa questão de ela não entender as perguntas ficava em segundo plano, porque ela tem um jeito tão cômico, né, que você acaba rindo do modo dela se comportar, né? Não é nem dela não saber o que está sendo perguntado, mas do modo de ela se comportar ali, entendeu? Fazendo algumas piadas e tudo mais, rindo pra caramba, né? Já para começar ali com a roupa que ela estava vestida ali na CPI, né? Uma roupa ali meio que bem fora do padrão que se entra ali no Congresso Nacional, enfim, principalmente em uma CPI, né? Mas, enfim, ela chegou lá com o Zé Felipe e tudo mais, tá? O Zé Felipe naquele modelo dele lá de artista, né? Então, e aí também tinha a Soraya Tronic. A Soraya Tronic perdeu a paciência e já tava meio puta com a Virgínia, né? A Soraya Tronic é a relatora ali, a que faz as indagações, que faz as principais perguntas ali para a depoente ali. E aí ela estava meio que perdendo a paciência ali com a Virgínia. Meio que se confundiu também ali em algumas perguntas, enfim, porque não sabia ao que se referir, não tinha tanta certeza assim do que estava perguntando, né, sobre a plataforma, sobre login de plataforma, enfim, a linguagem da internet, meio que ela estava meio por fora assim, e acabou se confundindo lá. A Virgínia também estava perdidinha, mas todo esse cenário ficou muito cômico, né? Ficou muito cômico, que para quem assiste dá para dar uma risada, né? É meio que isso assim. CPI é aquilo, né? CPI é muito circo, né? É muito circo. Então foi um circo de fato. Mas com a Virgínia ali o negócio ficou bem mais animado, porque ela é muito espontânea, ela é bem, né? É o carisma dela, né? O carisma que faz com que ela seja uma influência, uma das maiores influências do Brasil. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve.